Bom dia a todos. Deixa-me só organizar. E hoje gostava de falar sobre um tema que é muito extenso, mas não se preocupem, eu vou terminar a horas, se Deus quiser. Mas o tema é muito profundo, muito extenso e não cabe uma só mensagem. De forma alguma pretenderei e acharei que poderei dizer o que é mínimo sobre este tema, no curto espaço de tempo que tenho. Queria-vos falar sobre adoração. A adoração é das tais coisas que são os fundamentos de uma fé cristã. Eu acho que estamos em momentos que é preciso tocar nos alicerces, nos fundamentos. Muitas vezes os prédios começam-se a inclinar porque os alicerces não estão bons. E um dos alicerces mais importantes de uma vida cristã é a adoração. E como vamos ver, a adoração é muito mais prática do que aquilo que imaginamos. A adoração é muito mais do que cantar. Aliás, eu não vou falar sobre música hoje. Eu não vou falar, e por isso é que eu digo que a adoração deve ser falada durante mais tempo, e há muito mais áreas em que podemos e devemos falar sobre a adoração, porque só a música mereceria uma mensagem. E aliás, um dia destes, se Deus quiser, hei de vos falar sobre a música. Não só cantada aqui, mas cantada fora, o que ouvimos, a música no papel da adoração. Acho que é um tema que vale a pena ser falado, mas hoje não vou falar sobre a música. E vocês poderão dizer, mas que adoração posso fazer a Deus sem cantar? Muita coisa. E vamos ver isso hoje. Nós antes de lermos a palavra de Deus, porque temos sempre que lê-la, e devemos sempre lê-la, e é nela que devemos nos inspirar e definir as nossas vidas, nós vemos uma sociedade do eu hoje em dia. É a sociedade do eu, dos meus interesses, é a sociedade das selfies. Sabem quantas selfies são carregadas por dia nas redes sociais? Quase 100 milhões. É um exemplo, não é? É um exemplo simples. Eu, selfie. 100 milhões de selfies por dia são carregadas nas redes sociais. E este número é por defeito. Nunca tivemos uma sociedade tão egoísta como a nossa. Porque nunca o ser humano foi tão egoísta como agora. E a solução para o egoísmo é simples. Adoração. Sabem porquê? Porque a adoração tira o foco de nós mesmos e coloca o foco em Deus. E o problema da sociedade egoísta é que estamos focados para nós próprios. E muitas vezes na própria igreja temos cultos egoístas. Podemos viver vidas cristãs também egoístas quando não são vividas em adoração. Porque quando nós pomos o chip na adoração, o nosso foco passa-se para Deus. E isso resolve subitamente o problema do egoísmo. Não sei se me faço entender, porque a adoração é colocar o nosso foco em Deus. E quando o fazemos, subitamente somos menos egoístas. E o problema do egoísmo é resolvido mesmo no seio dos crentes. Ok? A cultura de hoje diz-me que tudo gira à minha volta. A adoração diz-me que tudo gira à sua volta. Existe uma atividade, apenas uma. Isto é uma pergunta, mas que não me respondam. Pensem. Só há uma atividade aqui que vocês vão continuar a fazer quando morrerem. Não é evangelizar, porque lá no céu já não haverá mais para evangelizar. Não é disciplinar, não é aconselhar, não, esquece, não é cantar, quer dizer, cantar músicas também vão fazer. Mas há uma, sobretudo, que tem a ver com isso, que vão continuar a fazer, que é a adoração. A adoração vamos fazer aqui, devemos fazer aqui, e quando morremos vamos continuar a fazer. Apocalipse 4 revela como todos os seres do céu passam permanentemente a adorar a Deus. O nosso destino, irmãos, quero dizer que é adoração. No céu vai ser isso. O desafio é, queremos começar a fazer já? Queremos ganhar o que temos a ganhar em adorar desde já? E vamos ver como temos tanto a ganhar. Tozer uma vez disse, um crente do Canadá, salvo erro, acho que ele é canadiano, disse: qualquer homem ou mulher, eu gosto desta frase, qualquer homem ou mulher nesta terra que se aborrece ou está fechado para a adoração, não está preparado para o céu. Podemos ser crentes, mas se não ligamos boy à adoração, se estamos fechados para ela, desculpem, mas o nosso bilhete, nós vamos lá na mesma, mas não estamos preparados, porque nós vamos encontrar no céu a adoração de manhã, não é manhã à noite, porque é eterno, mas o que vamos ter no céu é adoração. Se nós não sabemos o que é adorar hoje, nós não estamos preparados para o céu. Vamos então ler João 12. João 12. Vou-vos ler, neste caso, uma passagem
em que geralmente o que destacamos, e temos aqui 3 irmãos, e destacamos apenas um deles, Maria. E hoje gostava de falar sobre Maria, de Lázaro e de Marta. Igualmente, porque eu creio que muitas vezes destacamos demasiado Maria e esquecemos Lázaro e Marta. E cada um deles adora de diferentes formas. Hoje vamos ver 3 tipos de adoração e cada um deles personifica um tipo de adoração que nós devemos ter. João 12, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, estava quase a ir à cruz, estava a 6 dias da Páscoa, foi quando foi crucificado, a Betânia, onde estava Lázaro. Betânia, só por curiosidade, Bet no hebraico significa casa, Tânia, Ania, significa pobre, era uma zona pobre, possivelmente comparativamente aos dias de hoje, seria uma zona de habitações sociais. Fecha parênteses, vale o que vale, mas era uma zona extremamente pobre. Betânia era uma zona de gente pobre, de casas de pobres, e era aí que o Senhor estava. Onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitará dos mortos. Nós lemos isso em Lucas 10, salvo erro, essa passagem em que acontece essa ressurreição. Mas tenho que confirmar. Não quer... Desculpa, João 11. Obrigado. Lucas 10 é outra passagem que eu vou citar. Obrigado. Que ressuscitará dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então dos seus discípulos Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Esta é a passagem central. Ora, vamos aqui perceber 3 realidades do que é que significa a adoração. Temos aqui 3 irmãos adultos, Marta, Maria e Lázaro, que habitavam na mesma casa, em Betânia, uma zona pobre. Ok? Este era o mesmo Lázaro que o Senhor tinha ressuscitado dos mortos. Mas agora a cena é diferente. Estamos a falar de um jantar. Em vez de um funeral, temos um jantar. E temos aqui uma pessoa que até há pouco tempo estava morta, que era Lázaro, que agora estava a participar desse jantar. Este jantar é claramente feito, antes de mais, como agradecimento ao Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele tinha feito naquela família. Nós lemos no versículo 2 que fizeram-lhe a quem? A Jesus, pôs ali uma ceia. Fizeram-lhe, era um ato de gratidão. Senhor, obrigado porque Tu trouxeste Lázaro de volta. Em Tua honra, este é um jantar para Ti. Ok? Não convém esquecer isto. Porque aqueles 3 irmãos fizeram isto com muito sacrifício em honra do Senhor, como agradecimento a Ele por aquilo que Ele tinha feito naquela família. E, portanto, temos aqui um sinal de reconhecimento. Quem estava cá presente, temos aqui discípulos. Além do Senhor, temos aqui os discípulos. Também tinham sido convidados. No entanto, só é citado o nome de um, Judas. Não é citado nem Pedro, nem João, nada. É citado apenas o nome de Judas. Porquê? Para destacar a natureza já de Judas, que é uma tendência para roubar. No versículo 6 vemos que ele era um ladrão. E lemos também que tirava o que ali se lançava. Ele tinha a responsabilidade da bolsa, onde as pessoas que lhe davam ofertas ao Senhor, ele guardava essa bolsa. Só que a Bíblia diz que ele já tinha o hábito de roubar. No grego, esta palavra roubar é klepto, que vai dar a palavra kleptomaníaco. E, portanto, o Judas tinha um problema, ele não conseguia lidar com isso. Ele tinha uma tendência para roubar. E uma pergunta que eu muitas vezes fazia e ainda faço: porquê é que o Senhor não deu a bolsa ao cobrador de impostos, ao Mateus? Aquele que era o especialista da parte financeira. O Mateus não era um cobrador de impostos quando o Senhor foi buscar. Porquê é que foi Judas que ficou com a bolsa e não Mateus? Não sei. Não estava à espera que eles respondessem, não faço ideia. Mas desconfio que porquê? Porque o Senhor sabia que Judas já tinha no seu coração traí-lo e usou nesse sentido para que se cumprisse, no fundo, a profecia de que ele seria traído. No fundo, ele não fez com que Judas o traísse, ele usou a predisposição de Judas para traí-lo, para que ele fosse a pessoa usada para o trair. E de alguma forma permitiu que Mateus, chega-te à parte, eu sei que esta é a tua área, mas já que ele quer fazer, eu vou deixar. E aquele era o ladrão que estava no meio deles. Tanto é
que ele chegou a dizer mais à frente, eu já vou fechar este aspecto aqui dos discípulos, porque não vou falar sobre os discípulos, ele mais à frente dizia, mas porquê é que aquela Maria não vendeu o unguento que se podia aproveitar isto para a bolsa? Para a bolsa? Porque ele tinha vontade de tirar da bolsa. Entendem? Ele não estava preocupado com os pobres. Ele queria tirar mais algum daquilo que se vendesse daquele unguento. Fecha parênteses, mas eu queria que percebessem a história. Se a Bíblia cita apenas Judas, por alguma razão eu tenho que vos falar de quem era este Judas. Ok? Voltando à refeição, porque isto é que é importante. Temos aqui 13 potenciais convidados, Jesus e mais 12, mais 3 irmãos, 16. Epá, mesmo hoje em dia, fazer um jantar para 16, aquilo é dispendioso. É ou não é? Agora imaginem para uma pessoa pobre. E imaginem para uma pessoa pobre, que vivia num ambiente daqueles de pobreza. Era dispendioso, era complicado. Marta, Maria e Lázaro faziam esta refeição para adorar o Senhor Jesus. Para agradecer o que o Senhor fez nas suas vidas. E antes de vos falar nas formas de adoração, quero dizer que a adoração nasce sempre da gratidão. Não há, e vamos ver as expressões de adoração que eles tiveram, mas a adoração nasce de gratidão. Não há adoração a Deus sem eu estar grato para quem Deus é, quem Deus fez, o que Deus tem feito, o que Deus fez e o que fará. 4 coisas. Quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz e o que fará. Quando eu sou grato por isto, eu automaticamente adoro a Deus. E há muitas formas de adoração, como vamos ver. Muito mais do que cantar. A adoração é um estilo de vida. Não é um ato momentâneo que abrimos as nossas vozes e cantamos. A adoração, como vamos ver, é um estilo de vida. E o problema é que nós pensamos, eu vou à igreja para adorar, quando nós devíamos adorando, como vivendo em adoração, e irmos para a igreja para continuar a adorar. Porque a adoração não é chegar aqui e cantar 4, 5 músicas. Lamento, isso não é adorar. Adorar é um estilo de vida que vamos fazer todos os dias, que também passa por cantar. Porque também passa por cantar. Portanto, temos aqui 3 formas diferentes de adorar, personificadas em cada um deles. A primeira que eu gostava de destacar é Marta. Versículo 2. Fizeram depois ali uma ceia e Marta servia. Só vemos isto, Marta. Marta servia. Eu tenho pena da Marta. Aliás, nós somos muito maus uns para com os outros e também para as personagens bíblicas. Nós gostamos de pôr rótulos em toda a gente. Que o Pedro era impulsivo, que a Marta era estressada. Estão a ver? E etc. Eu não vou continuar a falar porque vocês podiam também ter outros cognomes para outros crentes. A Marta era estressada, mas aqui já não era estressada. Marta tinha sido estressada. Eu explico. Não é a primeira vez que vemos Marta a servir na Bíblia. Existia uma história antes que se tinha passado em Lucas 10, lá está a passagem que eu me confundi, Lucas 10, no versículos 40 a 42, e podemos ler, estávamos aqui antes, Lucas 10, marquem por favor onde estão, só vamos ler esta passagem além da principal. Lucas 10, 40 a 42, lemos assim. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ou seja, Marta tinha recebido o Senhor Jesus também em casa. Aquela gente gostava de receber o Jesus em casa, mesmo sendo pobres. Ok? Eu acho isto fantástico. Andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse... E estava sozinha. A Maria estava aos pés de Jesus. E a Marta é que fazia tudo. E Marta chegou-se ao pé de Jesus e disse assim, ó Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Diz que me ajude, gente. Estava chateada. Diz lá à minha irmã para se mexer, para me ajudar, porque não posso ser eu a fazer tudo. Quer dizer, eu ando aqui a limpar tachos, a pescar a comida, a apanhar lá fora, a pedir uma coisa aqui à vizinha, a comer, a cozinhar, eu não sei o quê, a pôr a mesa, e vocês aí a absorver tudo, e eu aqui a trabalhar que não paro. Não é justo, Senhor. Diz lá, pica, vê se ela se mexe. E era isto. Sei que Jesus disse? Não disse, Marta, estás errada. Ele não disse isso. Marta, estás ansiosa. A Marta tinha razão. O problema de Marta não era esse. O problema de Marta era estar ansiosa. E afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Isto dava outra mensagem. Não vou falar sobre isto. Apenas quero destacar que Marta aqui, nesta passagem de João 12, apenas servia. Já não estava afadigada, já não estava ansiosa, porque ela tinha aprendido a lição de que para se servir, não se deve servir dessa forma.
uma forma louca, estressada. Se calhar alguns de vocês são Martas. Aquilo que quando alguma coisa fica por fazer e quando não está feito, vocês depois têm quase uma to-do list das que têm que ser feitas. Quando acaba, risca, faz a próxima. E se alguém não se mexe quando estão a fazer, vocês começam a ficar com os bichos carapinteiros e começam, aquela pessoa não se mexe, não me ajuda, que chatice. E se calhar temos aqui várias Martas. E vários Martas. E ficamos nervosos por qualquer coisinha. Ficamos estressados por qualquer coisinha. E vemos aqui que Marta, aqui, apenas servia. Não estava estressada, não estava nervosa. Não estava nada disso. Ela tinha aprendido, sinceramente eu acho que ela tinha aprendido a lição. Que deve-se servir, independentemente dos outros servirem ou não. Independentemente de como estiver a circunstância à nossa volta, ela percebeu que tinha que fazer a sua parte e não ficar nervosa com isso. Parece que Marta aprendeu a lição. E vemos aqui Marta servia. Apenas servia. E Marta servia agora com o espírito certo. E portanto eu queria destacar em termos práticos que servirmos a Deus quando servimos os outros. E que adoramos a Deus quando servimos os outros. Vocês podem dizer assim, Marta não estava a adorar a Deus. Marta estava a adorar a Deus, servindo os outros. Portanto, a adoração é um estilo de vida que passa por também servir. Como é que eu posso adorar a Deus servindo? Vou-vos dar várias dicas. Antes das dicas, deixem-me só ler aqui umas passagens. Vou-vos falar de coisas práticas. Mas posso ser já. Por exemplo, quando alguém limpa as instalações aqui, aqui do salão de cultos. Quando alguém faz o almoço lá fora enquanto estamos aqui. Quando alguém dá a boleia a algum crente. Isto é servir. Isto é preocupar-se pelos outros. Nós estamos a adorar a Deus fazendo isso. Quando alguém dá a escola dominical. Quando alguém está na portaria. Quando alguém está no serviço da música. No audiovisual. Quando estamos impossibilitados de ir, mas oramos para que tudo corra bem e que Deus abençoe o culto. Nós estamos a servir a Deus. Nós estamos a adorar. Quando estamos em casa e ajudamos na limpeza, não estamos à espera que os outros se mexam. E ajudamos os nossos filhos nas suas tarefas em casa. Nós estamos a servir os outros. Nós estamos a adorar a Deus. Quando no trabalho trabalhamos como se fosse para Deus, mesmo que o padrão seja mau como as cobras, mas nós trabalhamos como se fosse para Deus. Nós estamos a servir os outros. Nós estamos a adorar a Deus. Quando nos pedem X e nós damos X mais 1 no trabalho, nós estamos a servir os outros. Nós estamos a adorar a Deus. E há uma passagem que eu gosto muito, que está em Colossenses 3, 23 a 24. Diz assim, e tudo quanto fizeres, tudo, igreja, em casa, na escola, no trabalho, na universidade, tudo, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, mesmo que façamos aos homens. E não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. E Marta aprendeu este segredo. Eu não quero saber se a Maria não se mexe, eu não quero saber se o Lázaro não se mexe, eu não quero saber se o A se mexe, eu vou fazer a minha parte, eu vou servir e vou fazer como se fosse para Deus. E quando eu sirvo os outros como se fosse para Deus, eu estou também a adorar a Deus. E por isso é que a adoração é um estilo de vida. Estar aqui é fácil. Em casa servir os outros e no trabalho, é que é adorar a Deus. Portanto, olha, vou-vos dizer mais. Aliás, onde é que eu tenho isto? Billy Graham disse isto um dia. A forma mais elevada de adoração resulta da adoração que provém do serviço cristão mais altruísta. Não é aqui eu a pregar. Isto é fácil. É muito fácil. Quer dizer, não é tão fácil assim que eu fico sempre nervoso. Mas fecha parênteses. Mas é relativamente fácil. O difícil é quando saímos daqui e somos obrigados a servir os outros. Mas por ser difícil, Deus aprecia mais. E por isso é que este homem, que era um homem especial também, a forma mais elevada de adoração resulta na adoração que provém do serviço cristão mais altruísta. Muitas vezes servir os outros quando ninguém vai ver, quando ninguém vai valorizar, quando não há palmas, quando não há luzes, mas que Deus vê. E quando Deus vê, Deus fica super agradado. E muitas vezes ganhamos mais pontos. E sabes que nós estamos aqui a trabalhar para o céu. Desculpa lá, mas é verdade. Estamos a ganhar aqui pontos. E quando nós servimos os outros e pensamos nos outros, nós estamos a ganhar muitos pontos. E se calhar quando chegamos lá acima, olha, aquele era o tal missionário, o tal pregador. E vamos ver os outros, mas Deus recompensou mais aquela pessoa. Porque aquela pessoa se calhar serviu de uma forma mais honesta, mais dedicada.
E Deus vê o coração. O homem vê a parte exterior, mas Deus vê o coração. Marta, estão a gostar mais de Marta agora? Marta servia. Já não era estressada, Marta servia. Outra personagem que está aqui era Lázaro. Lázaro é dos que... Eu tenho que despachar. Lázaro é dos que estavam à mesa com ele. Aí vocês podem achar, Marta servia, Lázaro estava na boa vida. Pensem um bocadinho. O Lázaro tinha acabado de morrer há pouco tempo. Ele acabou de ressuscitar. O homem estava assim meio a acordar para... Olha, ponham-se no lugar do Lázaro. Estávamos todos na caminha a pedir tostas e canjas. Ele estava ali sentado. Não peçam demasiado ao homem. O homem tinha acabado de passar. Lázaro, vem cá ajudar a cozinha. Ajudar a limpar os tachos. Tu sabes o que eu passei na última semana? Estou a imaginar o Lázaro a falar para as irmãs. Eu estive morto. Tu tem calma comigo. Se fôssemos o Lázaro, era assim que falávamos para as irmãs. Não, mas o Lázaro estava sentado. E a pergunta é, David, desculpa, como é que Lázaro estava a adorar sentado? Marta servia, Lázaro estava sentado. Vamos ver. E hoje estou-me a atrapalhar um bocado com as folhas, não levem a mal. Lázaro faz aquilo que muitos de nós negligenciam, que é desfrutar da presença de Deus. Marta queria servir e Lázaro queria desfrutar da presença de Jesus. Queria comunhão com Jesus, queria falar com Jesus, queria fazer-lhe perguntas. Jesus, eu quando morri aconteceu... Estou a imaginar. Eu vi aquilo outro e estava tão bem, tu tiraste-me lá. Porque é que tu me tiraste de lá? Imagina, eu também perguntaria isto. Eu estava tão bem. Eu vim para a casa dos pobres outra vez, estava aqui tão bem. Se calhar, perguntas. Querer saber, quer perguntar. Ele teve vontade de estar na presença de Deus. Aliás, ter vontade de estar na presença de Deus é algo essencial. É crucial. Sem pressas, com calma, com o coração aberto, lendo a sua palavra. E quando fazemos, estamos a adorá-lo. E o Lázaro também estava a adorá-lo. Porque ele estava a cultivar a presença com Jesus. Segunda questão, eu quando sirvo com o Espírito certo, eu adoro a Deus. Eu quando procuro Deus no meu oculto, nos meus momentos a sós, eu também estou a adorar a Deus. Não é só cantar. Cantar é fácil. Estão a ver? Isto também é uma forma de adoração. E por isso temos de nos disciplinar e desligar do mundo e buscar a Deus e ficar a sós com Ele. Isto também é adoração. E sabem, nós ganhamos com isso, porque na tua presença há fartura de alegrias. Salmo 16:1. Há fartura de alegrias. Quem busca Deus fica alegre. Salmo 16:11. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Adorar a Deus faz-nos bem. C.S. Lewis, que tem umas tiradas muito boas, ele disse isto. É no processo de ser adorado que Deus comunica a sua presença aos homens. É no processo de ser adorado que Deus comunica a sua presença aos homens. Mas assim, eu vou à presença de Deus para adorar. Mentira. Tu vais adorar para descobrir a presença de Deus. Ninguém vai à presença de Deus sem primeiro adorar. Nós não vamos à presença de Deus para adorar. Nós vamos adorar para descobrir a presença de Deus. E ele disse outra coisa que eu gosto. Só aprendemos a nos comportar na presença de Deus. Nós somos uns crentes muito, muito, muito mal educados. E só aprendemos a nos comportar na sua presença. E muitas vezes comportamos-nos mal porque temos falta da sua presença. E isto também é adorar. Isto também é adorar. E vou avançar para a Maria. Dão-me mais 5, 7 minutos? Além do meio-dia? Desculpem. Versículo 7. Versículo não é 7, peço desculpa. 3. Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Quando abrimos isto e falamos de adoração, falamos só da Maria. É injusto não falar da Marta e do Lázaro, como viram. Agora vou falar-vos da Maria. E ela fez o quê? Ela teve aqui um gesto profético, sem ela porventura saber, que preparou o Senhor Jesus para a sepultura. Ele estava há 6 dias de ser crucificado. E ao ungir os seus pés com o nardo puro, aquele unguento, estava quase a preparar o seu corpo, que depois tinha que ser preparado com uns cheiros especiais depois da morte. E temos aqui um gesto profético. Eu não vou me dedicar muito a isto. Vemos também aqui um gesto de amor, quando ela enxuga os seus pés com os cabelos. É uma expressão de amor. Mas temos aqui um gesto de sacrifício, quando ela pega num arratel, num unguento caríssimo, que valia 300 dinheiros. Sabem quanto é que era 300 dinheiros? Sabe quanto é que era um dinheiro? Um dinheiro era o ordenado por um dia de trabalho.
300 dinheiros era como se fosse um ordenado de um ano inteiro. Agora imaginem isso para uma família muito pobre. É pegar... Vocês costumam dar prendas a alguém com o valor de um ordenado de um ano inteiro? Difícil. Agora imaginem alguém muito pobre. Estão a ver o grau de sacrifício? Estão a ver o grau da oferta? Para Deus, o que Deus valoriza não é a quantidade nem o valor, é o sacrifício da nossa oferta. E para Maria, aquilo foi extremamente caro, custoso, de muito preço. Segundo José, este unguento deriva de plantas que nascem do sopé dos Himalaias. José era um historiador da época. Um conjunto de plantas que nascem do sopé dos Himalaias. Vejam só, como é que ela teve aquilo? Não sei. Mas aquilo era algo especial. Era um unguento avermelhado, extremamente doce. Devia ser algo espetacular. 300 dinheiros. E Marta adora ao Senhor, sabem como? A Marta foi com serviço. Lázaro foi com busca da sua presença. E Maria foi com uma adoração sacrificial. Foi com sacrifício. Vamos aqui, 3 formas de poder adorar a Deus. A mesma não retém o melhor para ela, mas dá o que tem de maior valor para Deus. Isto também é adoração. Mesmo que, lá está o que eu estava a dizer, o principal para Deus não é o valor da nossa oferta, mas o sacrifício da mesma. Sempre. E a adoração requer sempre sacrifício. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando o rei David, queria preparar o templo para Deus, ele foi ter com Ornã e quis comprar uma terra, onde é atualmente o Monte do Templo em Jerusalém, onde foi o Templo de Salomão. E essa zona montanhosa era uma eira, onde se dividia o trigo do joio. Era uma zona mais ventosa, num alto. E chegou-se ao pé de Ornã e disse assim: eu quero-te comprar isto para adorar a Deus. Para adorar a Deus. E o Ornã, quando ouviu isso, adorar a Deus? Eu ofereço-te. E David assim: não. É para adorar a Deus, mas eu quero-te comprar. Não, se é para Deus eu ofereço. Estão a ver aquela história, não é? Eu dou. E o David diz assim: chega. Eu não faço nada, eu não dou nada para Deus que não me custe. Adoração implica sacrifício. Estão a ver? Não pode haver adoração sem sacrifício. E esta história de David é paradigmática. E quando decidimos sacrificar-nos por Deus, haverá sempre um Judas a dizer: que desperdício. Por isso é que ele está lá escrito. O quê? Tu estás a ir à igreja? O quê? Estás a fazer isso para Deus? O quê? Estás a gastar o teu tempo de férias para isto? O quê? Estás a fazer isto para Deus? O quê? Todas as noites? O quê? Estás a ouvir isto? Há sempre Judas a dizer assim: que desperdício. Estás a ser tonto. Podias utilizar o teu tempo, os teus recursos, a tua vida de outra forma. Há sempre Judas à nossa volta. E por isso é que a Bíblia não cita os outros. Ele cita os Judas para nós percebermos como o inimigo muitas vezes é os tais Judas, que podem ter muitas caras, que nos dizem: não faças isto, é loucura, este sacrifício. É um disparate. Versículo 3 no final, e estou a terminar. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. O sacrifício de Maria gerou uma fragrância que encheu a casa toda. O sacrifício de Maria gerou um cheiro que beneficiou toda a gente da casa e seguramente quem passava lá fora. Vocês já viram aquelas lojas todas chiques e que a gente passa e aí vem cheirinho para fora? E nós olhamos logo para a montra. Aquele cheiro é fantástico. Aquela casa de gente pobre, imaginem, pessoas humildes, e de repente estão a passar ali em frente à casa da Marta e do Lázaro e da Maria. Ora, estamos bem, cheira bem. Houve ali um impacto positivo na vida, não só todos foram beneficiados com aquele cheiro, inclusive os de fora. E isto faz-me lembrar a música que cantámos há bocadinho também, O Bom Cheiro de Cristo, que deve afetar todos à nossa volta, mas isso só se obtém com sacrifício. Quando deixamos os outros perdão, não percebi o que escrevi. Não interessa. Eu ia-vos dizer o seguinte: muitas vezes as vidas mais sofridas são aquelas que produzem maior sacrifício e produzem maior cheiro e maior fragrância. Eu vou-vos citar aqui um versículo que está na 2 Epístola a Coríntios. Eu cito 2, 14 e 15. Diz assim: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância
do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Fantástico. Somos o perfume de Cristo, nós somos a fragrância de Cristo, mas sabem como é que isto se gerou? Sabem como é que se gera perfume? Eu vou-vos falar como é que se gera perfume na Bíblia. Sabem como é que se gera? Se vocês lerem o primeiro capítulo de Coríntios, 1 Coríntios 1:5, diz assim: as aflições de Cristo são abundantes em nós. Aqueles para os quais as aflições eram abundantes eram os mesmos que depois poderiam gerar perfume. Sacrifício gera fragrância. E quando nós, perante alguma coisa que temos que nos sacrificar, que Deus nos pede, alguma coisa, seja o que for, isso, se deixarmos, se for feito no espírito certo, isso pode gerar uma fragrância enorme. Não só para os que estão à nossa volta, e pode atingir muita gente. Isso é uma forma de adoração também. Mais complexa, mas é uma forma de adoração. Por isso é que o Senhor disse dela era fantástico. O que tu fizestes, ninguém vai esquecer. Porque isto é fantástico. Sacrifício e a adoração. Estou a terminar e só vou terminando lendo isto. Que eu escrevi e que não quis esquecer. Se adorarmos a Deus por algum motivo, que não seja pelo que Deus é, pelo que Deus fez por nós e pelo que fará por nós. Se não fizermos isso, estamos a desonrá-lo. O maior desejo de Deus é que nos cheguemos a Ele sem segundas intenções, sendo movidos apenas pelo prazer de estarmos com Ele. Isto é que é o segredo. E hoje aprendemos, espero eu, que adoração é muito mais do que chegar aqui e cantar o amor de Jesus é maravilhoso. Isso é fácil. Adoração é um estilo de vida que passa por servir com o Espírito certo como se fosse para Deus, que passa por estarmos nos seus pés e procurar a sua presença, e que passa por vivermos de uma forma sacrificial, porque isso gera um bom perfume. Que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais filhos de Deus que procurem servi-lo, que procurem buscá-lo e que se sacrifiquem em seu nome, e assim, se fizermos, estaremos a adorá-lo. Falar sobre adoração era falar sobre muito mais. E hoje apenas falei sobre uma coisinha muito pequenina, mas que Deus nos ajude a perceber isto.